Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. A nossa irmã é a irmã Lúcia Moisés. A nossa irmã Lúcia veio acompanhada do marido, Geraldo, e com mais duas amigas, e com mais um casal de amigos, Nádia e Luiz. Muito obrigado a vocês por estarem aqui junto de nós também. Gratidão. A nossa irmã já é a segunda palestra que faz conosco aqui. A outra foi em novembro de 22, que ela falou sobre o autismo. Hoje, a Lúcia vai falar sobre fé e esperança. Não há dúvida nenhuma que é um tema extremamente importante, e para nós que somos espíritas é um tema altamente interessante, ter fé e ter esperança. A nossa irmã Lúcia Moisés, o nosso agradecimento por aqui estar, né? A sua simplicidade, o seu carinho. O microfone é seu, fique à vontade. Bom dia a todos. É uma alegria realmente muito grande retornar a essa casa. Quero agradecer o convite que recebi assim com o coração em festa, porque o dia que aqui estive senti a profunda vibração espiritual, a presença mesmo do Pai nos abençoando. Agradeço e cumprimento o Wilson, todos os companheiros da mesa, os participantes, toda essa linda equipe de médiuns, vocês que vieram de Barra Mansa, todos vocês que aqui estão e que nos acompanharão ou acompanham pela Rádio Rio de Janeiro, pelo próprio site, que nós também assistimos sempre. E o nosso tema de hoje é para falar aos corações que às vezes estão sofridos. Muitos de nós que aqui estamos, muitas vezes viemos pela porta da dor, do sofrimento, da perda, da doença, talvez até pela dúvida. Mas há também muita gente que deve estar aqui lembrando de momentos muito felizes, da cura, daquilo que obteve aqui, muitas vezes para o corpo, outras vezes para a alma sofrida. E deve ter também gente que está festejando momentos de alegria, chegadas, crianças na família. Porque chegadas e partidas fazem parte da vida. Então, por isso é que escolhemos esse tema, pensando nisso, que a gente precisa sempre estar muito grato a Deus por tudo que temos, por tudo que acontece. E lembrando das palavras de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sofridos, que eu vos aliviarei. Ou seja, muitos que aqui estão ouvindo esse chamado, sofrido, entristecido, e Jesus diz: vinde a mim, que eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é isso? Submeta-se ao meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio para as vossas almas. Olha que maravilha! Aceitar, porque vai encontrar alívio. E ele termina, como registra Mateus, no capítulo 11, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve.
Todos nós conhecemos essas passagens. E uma das coisas que aqui fica muito claro quando nós aqui estamos nessa casa bendita, é a presença da espiritualidade ajudando. A presença da espiritualidade que faz todo esse trabalho aqui dentro, em cada uma das salas. Inclusive, nós temos certeza absoluta, não só nas sessões de tratamento, mas também com as crianças, com aquilo que aqui é feito, com os idosos. Ou seja, existe sim uma espiritualidade que ajuda. E nós, na nossa fala de hoje, trouxemos alguns casos para mostrar que a gente precisa ter esperança, precisa ter confiança. Então, por exemplo, Bezerra de Menezes, através da psicografia de Dona Ivone Pereira, tão querida, no livro A Tragédia de Santa Maria, ele conta um fato interessante. Ele diz que tem uma moça chamada Pâmela, que é o personagem principal do livro, que ele conheceu quando ele era médico, encarnado no Rio de Janeiro. E que essa moça havia sido afilhada dele. Ela era filha de um amigo. Pâmela reencarna, agora nessa nova vida, com o nome de Pâmela, mora lá na área de vocês, lá naquela área ali do Vale do Paraíba, e vem para o Rio, sozinha, começar uma vida nova. Mas ela não sabe, nós estamos falando aqui de uma época recuada, que nós não teríamos um GPS na mão, um celular na mão, para dizer, olha, é aí que você vai. Ela tinha que ir para um subúrbio. E, de repente, quando ela chega na rodoviária, que ela desembarca, ela percebe que não havia ninguém para encaminhá-la. E ela não sabe como é que vai. E aí, doutor Bezerra diz, eu que sempre fui ligado a Pâmela, me aproximei dela, vendo que não havia ninguém, e eu a fiz chegar no endereço. Imaginem, doutor Bezerra se preocupando em intuir a moça para pegar uma condução para ela chegar no endereço. Ou seja, esse simples exemplo, muito simples, a gente percebe o quanto que a espiritualidade vem nos ajudar. Às vezes a gente sequer imagina abrir um livro. De repente você tem uma vontade de buscar alguma coisa, vai lá na estante, abre o livro e você vai ver a mensagem que você precisava. São eles. É o tempo todo eles estão nos orientando, nos intuindo. Esse livro aqui foi psicografado, livro antigo, Presença Jovem, por Júlio César Grande Ribeiro, um grande médium que nasceu na minha cidade, Cachoeira Itapemirim, eu sou capixaba, mas que desenvolveu um trabalho lindo em Vila Velha. E alguns anos atrás eu tive a oportunidade de falar numa casa, o Lar da Esperança, dirigida por Paulo Batistuta. E quem era o Paulo Batistuta? Paulo Batistuta, quando era criança, ele era de uma família espírita. Eles moravam em Patinga, vieram para Vitória, chegaram naquela casa nova, uma família com muitos filhos, e ele está brincando com Alexandre, o seu irmão, um aninho mais novo do que ele com 17, Alexandre com 16. E na brincadeira, Alexandre corre, bate com a cabeça no vidro, o vidro se quebra e corta a carótida dele, corta a jugular. Eles correm para buscar auxílio, vão a vários locais, ninguém consegue atendê-lo e Alexandre desencarna. Ele manda, um mês depois, uma cartinha para a família. E ele diz o seguinte: uma espécie de imantação
me aproximava do perigo. Nem percebi, posso afirmar com toda a verdade, a folha de vidro na porta ampla, aguardando-me de imprevisto, para golpe certeiro, como se fosse uma guilhotina invisível, como se uma guilhotina invisível viesse me cobrar débitos escabrosos do passado. Não perdi a consciência tão depressa, apenas, não sei porquê, repassavam em minha cabeça cenas da Revolução Francesa, entre decapitação e crimes, qual se fora um filme continuado que eu mesmo me obrigasse a assistir. Depois, um sono profundo abateu-me o raciocínio. Uma espécie de sonho dominou minhas impressões mais íntimas, no qual vocês dois, papai e mamãe, eram as figuras centrais da cena com muito carinho. Então, quando nós temos em casa o nosso familiar, no caso, imaginem, um menino de 16 anos, fazendo o colegial, estava no terceiro ano do colegial, já espírita, conhecedor inclusive do espiritismo, muito bom. Como que dentro de casa, não é o perigo lá fora, dentro de casa, ele corta o pescoço e vem, ele diz, uma força me aproximava dali. E a ideia de Revolução Francesa, que nós que estudamos história sabemos, que muitos e muitos e muitos foram guilhotinados. Então, isso nos faz ver que a mão de Deus está presente nesses episódios e a família se conforma. É impressionante o comentário depois, nas outras mensagens, que a família, diante dessa mensagem dele, se conforma, porque diz, é a hora do resgate, era a hora desse ajuste de conta dos espíritos. Ele realmente precisava passar por isso para acertar as contas. E segue hoje, lá naquela casa que nós fomos, né, um grande trabalhador espírita. Isso não é um consolo? Isso não nos dá esperança, não alimenta a nossa fé de que as coisas são como tem que ser? Então, é fato que nós realmente somos espíritos, que estamos aqui de passagem, que viemos para aprender, viemos para servir, viemos para ajudar. E eu assistia, sabe, seu Wilson, a última palestra do Dr. Paulo Frutuoso, quando ele diz que os médicos não acreditariam nas coisas que ele falava, vocês devem ter assistido, sobre o que aqui se faz, o que é o Lar do Frei Luiz. E é muito interessante que eu, que já havia preparado a palestra, me dei conta de que eu vou falar praticamente de fatos relacionados a médicos. Então, por exemplo, eu quero falar do Dr. Gary Schwartz. Dr. Gary Schwartz, hoje, ele é convidado para os eventos espíritas. No entanto, há uns anos atrás, ele havia perdido o pai, materialista, um médico psiquiatra, neurologista. Ele começou a se questionar, será que não existe mesmo nada? Será que morreu, acabou? Aquela energia toda do meu pai? E aí, então, ele é encaminhado, a história é longa, eu vou tentar resumir, ele é encaminhado para comenta isso com uma outra médica, e a médica diz, olha, eu também estou muito preocupada com isso, mas você já ouviu falar que no nosso hospital, na universidade, naquela época ele estava longe, mas hoje ele está no Arizona. Então ele pergunta assim, você já ouviu falar nesse nosso hospital? Tem aqui o Dr. Paul Pearson, que está estudando memória dos transplantados. Pessoas que receberam um órgão, no caso, coração,
e que tem memória, tem lembrança da vida do rapaz ou da moça que doou o coração. Aí o doutor Gero Schwartz disse, aqui no hospital, e ele está dizendo que o coração tem memória. Eu disse, eu quero ver. Foi lá, pegou uns prontuários, trouxe e selecionou 10 prontuários. E um dos prontuários falava de um rapaz, David, que era noivo de Glenda e que num acidente, ambos estudando medicina, num acidente o David desencarnou. Como a Glenda já era ligada ao hospital, a tudo isso, disse, doou o coração. Ele doou o coração. E aí o que acontece? A Glenda se forma, vai trabalhar com o Dr. Paul Pearson, e lá nos Estados Unidos é proibido dizer quem foi que doou. Mas ela começa a ter tanta saudade do David, e já era uma médica, já era uma pessoa muito materialista, e ela disse, eu tinha toda vontade de saber. Aí o Dr. Paul Pearson diz, então está bem, eu vou trazer a família aqui, o rapaz aqui, porque eu sei que você não vai criar problema nenhum para mim. E aí marca na capela do hospital. Marcada a hora, eles não chegam, o rapaz não chega. Aí, nesse momento, o médico pensa, vou-me embora. A Glenda percebe e diz, doutor, espera, eles já estão chegando. David já está chegando. Aí o médico disse, epa, é que é o David que vai chegar. Aí chega um rapaz latino acompanhado da mãe, muito tímido. E para quem conhece a cultura americana, sabe que se toca a mão. Você tentar abraçar, você ter mais intimidade com alguém, é muito difícil. Glenda olha para o rapaz, um rapaz tímido, novo ainda, latino, e diz, eu posso te dar um abraço? Aí ele diz, pode. Ela diz, mas eu quero abrir sua camisa. Imaginem, numa cultura americana, eu quero abrir a sua camisa. Abre a camisa, coloca no peito dele, diz, David, I love you, David, I love you, I love you. Quer dizer, eu te amo. E aí a mãe, ele vem acompanhado da mãe, a mãe já está sentada com o Dr. Paul, nervosa, chorando, e diz, eu nunca vi Glenda assim. Aí prestem atenção, a Glenda vai dizer, David, it's all copacetic. It's all copacetic. Aí a mãe levanta e diz, o que é que ela está falando? Porque quando ele saiu da cirurgia, assim que ele voltou e começou a falar, ele dizia, it's all copacetic, it's all copacetic. Essa palavra não existe na nossa língua. Nós falamos espanhol, eu não sei o que é isso. Mas ele sempre fala essa palavra. E aí a Glenda, que estava já ali meio emocionada, ela cai num choro, começa a tremer, e aí explica para o Dr. Paul. Nós dois, quando brigávamos para fazer as pazes, nós dizíamos um para o outro, está tudo, ó, copacetic, está tudo, seria mais ou menos, está tudo ok agora, está tudo ok. A gente só se aceitava as pazes se um falasse para o outro, it's all copacetic. E aí, Dr. Gero Schwartz, quando lê esse depoimento no relatório do Dr. Paul Pearson, diz, não é o coração. Não é o coração. Deve haver alguma coisa além disso. Sai dali, analisa outros casos, e de repente ele se vê buscando informações sobre sobrevivência da alma, comunicação dos espíritos. E só para terminar essa história, eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, espírita,
naquela área de Washington, onde a Associação Médico Espírita fez um grande seminário, convidou o Dr. Gero Schwartz, porque ele já tinha escrito um livro onde conta essa história, a energia viva do universo. Estou falando em português, mas não existe em inglês. E aí, a minha irmã me conta que no auditório ele diz: vocês não imaginam a alegria que eu tenho, porque foi Dona Marlene Nobre que dirigiu a reunião, e falando do Brasil, se vocês não imaginam a alegria que eu tenho de saber que eu não sou maluco, porque essas coisas contadas no meio médico parece coisa de gente doida, mas na verdade eu estou descobrindo aqui que eu tenho um monte de amigos e companheiros que acreditam nisso, que o Brasil é isso mesmo. Vejam só, nós ensinando para eles essa questão da espiritualidade. O Dr. Gero Schwartz, se vocês acompanham séries na televisão, não sei se ainda existe, a série Medium, ou Medium, ele é a pessoa que dá consultoria, porque aquela moça, ela é uma detetive, né? Ela ajuda os detetives porque tem essa percepção. Então, estamos aí diante de um médico, queria contar isso para o Dr. Paulo Frutuoso, né? Isso. Durante muitos anos, o Dr. Ian Stevenson, na Universidade de Virgínia, fez estudos sobre reencarnação. Ele partiu e deixou toda uma metodologia de trabalho com o Dr. Jim Tucker. O Jim Tucker, ele é também psiquiatra, pesquisador desse tema. E tem escrito, e ele tem um livro muito interessante, às vezes eu confundo aqui, Vida Antes da Vida, porque o do Ian Steven é Vida Depois da Vida. E ele se dedica a vários casos, tem muitos casos interessantes, inclusive na internet, se colocarem o nome dele, Jim, J-I-M, Tucker, T-U-C-K-E-R. Vocês vão encontrar. E um dos casos que me chama muita atenção nesse livro é o caso do Sam Taylor. Quem é Sam Taylor? Sam Taylor é um garotinho que nasceu 1 ano e meio depois que o avô desencarnou. O avô não vivia bem com a família, em especial com o filho, porque esse filho, percebendo que o pai não era uma pessoa de bem com a vida, tentou de várias formas trazer o pai para um mundo melhor, para uma questão de fé, para uma questão de uma convivência melhor, e o pai sempre muito arredio. Nasce o Sam, e um dia, ele com 1 ano e meio, mal sabia falar, quando o pai está trocando as fraldinhas dele, ele diz: quando eu era grande, eu é que trocava suas fraldas. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. A família não era muito ligada em religião. A mãe tinha lá uma relação longa, distante com o pessoal que era anglicano. Aquilo passou. De vez em quando, Sam dizia alguma coisa nesse sentido, que ele era o pai. Mas ele dizia: isso aí é coisa de criança, bobagem, está inventando. Um dia, a mãe está preparando um suquinho para ele no liquidificador, como sempre. Mas ele descobriu que tinha na casa um processador antigo. Aí ele vai e diz para a mãe, aí já com 4 anos e meio: por que você faz o meu suco nesse aparelho aqui, quando o meu está guardado ali dentro? Ela diz: meu Deus, eu fazia no processador para o meu sogro. Como é que ele sabe? E ele insiste: eu quero no meu, pode ir lá me dar o meu. E aí
A mãe vai e dá o processador para ele. Agora já começando a ficar mais preocupada, porque realmente ele está trazendo memórias de que ele era o avô reencarnado. Posteriormente, aí já uns 2, 3 anos depois, a mãe do pai dele, ou seja, a avó paterna, desencarna. E o pai traz lá da casa dela, eles não se conheciam, o menino não chegou a conhecer, e é normal nos Estados Unidos, as famílias às vezes moram muito longe. Então, e não tinha fotografia. Então, eles trazem lembranças da casa, e na mesa da sala de jantar, eles colocam uma série de fotos que vieram lá da casa da mãe. O Sam, quando olha as fotos, começa a dizer: "Ah, aqui sou eu", e aponta o avô. "Ah, essa aqui também sou eu", e aponta o avô. A essa altura, eles já estavam convencidos de que aquele menino devia ser mesmo o avô reencarnado. Mas prestem atenção no que vai acontecer depois. Ele olha lá um carro e diz: "Meu carro, um Plymouth, era o meu carro favorito". Aí depois a gente aprende que ele nunca tinha tido um carro novo, foi o único carro novo que o avô teve. E diz: "Eu adorava esse carro. Você lembra?", e olha para o pai e diz: "Você lembra que eu fiz um volantezinho de madeira e prendi por sucção no carro?". Aí o pai diz: "Não aguento mais, ele é o meu pai mesmo". E aí ele entende que esse pai volta porque ele, em vida, ele queria tratar desse espírito. Ele queria que esse espírito estivesse mais amoroso, que respeitasse mais a família. Diz que o pai não largou mesmo eles para lá. Então ele diz: "Agora ele voltou para mim". E se ainda tivesse dúvida, numa das fotos grande, isso tem no vídeo, a gente consegue ver bem. É uma foto grande com adultos de escola, adultos atrás e estudantes sentadinhos aqui, uma foto antiga. E eles estão na idade mais ou menos de 9 anos. Aí o pai diz: "Bom, agora é que eu quero ver". Numa foto com mais de 50 pessoas, uma foto com 23 crianças. Botou na frente dele. Gente, a foto do avô está meio de lado assim. Não dá nem assim de frente, está de ladinho. Ele bota o dedo e diz: "Aqui eu", no meio de 50 e tantas pessoas. Ou seja, a vida continua. Eles voltam para as nossas famílias. No caso, até uma reencarnação muito recente. Talvez daí tanta lembrança. Porque quando se passa muito tempo no plano espiritual, nem sempre as lembranças voltam tão fortes. Mas aquelas pessoas que reencarnam, isso tudo tem muita variedade, tá, companheiros? A gente não pode dizer é isso ou aquilo, varia muito. Mas é comum quem retorna rápido ainda ter boas lembranças, e no caso dele também tem. E esse livro tem casos extraordinários. Tem o caso, esse então vocês vão encontrar muito na internet, do menino que era piloto, aí já são 50 anos que ele leva na erraticidade, mas ele começa desde muito bebezinho a manifestar todas as lembranças dele como piloto na Segunda Guerra. Essa história é uma longa história, não vou contar, mas não vou dar spoiler, vocês vão lá olhar, né? Lembrando sempre o nome de Jim Tucker e o aviador que morreu na guerra e que volta. O nome do livro dele é A Volta. É fácil de ver, se colocarem A Volta, vocês vão ver essa história. E esse menino, ele lembra com tanto detalhe, que ele desenhava o avião, sempre sem a parte da frente, porque o avião caiu de bico. Ele lembrava o lugar, ele lembrava detalhes. E o que eu gosto nessa história
é que ele vai insistindo tanto, que ele sabe consertar. Ele disse, por exemplo, ele chega num lugar onde tem os aviões e ele, observando um daqueles modelos que ele conhecia, ele olha para o rapaz que cuida, o engenheiro, e diz assim: olha, precisa acertar porque tem uma peça aí, aquela peça, dá um nome da peça. Ele, menino de 7, 8 anos, que essa peça está avariada. E eles vão lá olhar e realmente a peça estava avariada, apesar de não usarem mais o avião. Mas dizem: olha, mas ele viu, né? E o que eu gosto na história é que então fazem um encontro. Temos que fazer um encontro com aqueles que ainda eram da equipe deles, que tinham alguns que ainda estavam vivos, já senhores. E quando ele passa no corredor, eu fico imaginando a cena. Foram para o hotel, iam fazer um encontro à noite, e ele, quando ele está no corredor do hotel, ele passa por um daqueles que era o maior amigo dele, dos que ele mais pilotava junto. E aí imaginem um senhor, já aí com seus, talvez, 70 anos, 80 anos, passa o garotinho, o homem cumprimenta e ele diz: oi, fulano, como vai você? Aí o homem disse: como é que você sabe meu nome? Ele disse: porque eu sou fulano. E aí o homem não entende, né? Eu sou o James. E como é que você me reconheceu? Pela voz, e porque você não mudou. Enfim, essa história tem coisas muito interessantes. Então, lembrando, o Dr. Jim Tucker, que pega toda a metodologia do Ian Stevenson. O Ian Stevenson escreveu uma enorme quantidade de livros sobre reencarnação, provas da reencarnação. E aí, vejam, eles estão na Universidade da Virgínia, que tem um departamento sobre espiritualidade hoje. Eles conseguiram mudar a mentalidade, estão tentando mudar a mentalidade dos médicos. E hoje não é raro a gente ver médicos indo para os congressos espíritas. Inclusive o Dr. Ian Stevenson já chegou aí participar com a doutora Marlene Nobre de congressos da AME Internacional, lá nos Estados Unidos. Também nessa universidade, hoje, existe um grande neurocientista, psiquiatra, chamado Dr. Bruce Greyson. Ele talvez seja a maior autoridade em experiências de quase morte. O que são experiências de quase morte? Não sei se eu acho que o assunto deve ter sido já ventilado aqui, porque é um assunto que trabalha muito a nossa fé, a nossa esperança de que está tudo certo. Há muitas pessoas que, quando estão submetidas a cirurgias, em situações de... o nome da experiência é quase morte mesmo, elas têm experiências incompatíveis com o cérebro. O cérebro está praticamente parado e elas têm experiências tão vivas, que elas garantem que aquilo ali é verdade, que aquilo ali é a prova de que realmente a vida continua. E que existe espírito, existe espiritualidade, existe um outro patamar. Então, muitos são os livros que nós conhecemos. Conhecemos o Dr. Eben Alexander, que escreveu Uma Prova do Céu. O Dr. Eben Alexander foi acometido de uma bactéria de meningite que tomou o seu cérebro, ficou em coma 7 dias e todos os médicos, e ele era da Universidade de Harvard, cético, não podia ter mais cético. Ele disse: já abri não sei quantos cérebros, não existe alma, não existe nada disso, isso tudo é bobagem. Depois de 7 dias, a medicina diz: não tem mais jeito, e se voltar, ele jamais terá só vida vegetativa, nada mais. E
a família orando, a família se revezando, nunca deixando ele sozinho em torno do leito, sempre, sempre as pessoas orando e pedindo com muita fé, com muita certeza. Dr. Eben Alexander acorda, completamente lúcido. Também é um livro longo, é uma experiência longa, a gente vai tentar só resumir assim, em pouquíssimas palavras. Ele é levado inicialmente para um lugar exatamente como André Luiz relata no Nosso Lar. Ele vê gritos, batidas, lama, cabeça subindo na lama pedindo socorro, mãos pedindo socorro. Ele passa por aquilo, ele diz que é um lugar terrível, terrível. E depois ele é levado dali para um lugar de luz, um lugar luminoso, um lugar e que esse tempo todo há feito um espíritozinho de luz. Ele lembra, ele diz, a mim parecia de tão linda, uma borboleta linda. Claro, era uma moça, né? Mas com muita luz, muita energeticamente falando. E ele então leva para lugares fantásticos, para lugares lindos, onde ele começa a ver que a música, que o som tem luz. Ele diz como é bonito, como tudo é bonito, luzes diferentes das que a gente conhece na Terra. Como eu fui invadido por um sentimento de paz, um sentimento, eu não queria voltar. E nas experiências de quase morte é muito comum as pessoas falarem que não querem voltar. Então, ele volta e descobre que esse ser de luz que andou com ele era uma irmãzinha que desencarnou e que ele nem sabia, porque ele era adotado. Outra experiência que eu gostaria de relatar é do Dr. Bruce Grayson, que eu falei. Havia um rapaz que estava com um problema muito sério de saúde, em coma, e que era tratado por uma jovenzinha no hospital, que ia lá colocar os travesseiros, batia um papo com ele, e ele gostava. Ele era jovem, a moça era jovem. Um dia ela diz assim, olha, hoje é sexta-feira, eu estou indo para casa, é meu aniversário, eu vou ficar com meus pais, então não venho aqui nem sábado nem domingo. Naquela noite mesmo, ele tem um problema muito sério e praticamente desencarna. Ele fica quase... para os médicos já não tem mais jeito, ele está inconsciente completamente. E então, ele recebe a visita dela. E ele diz, ué, mas você não estava de férias? Você não foi passar o fim de semana com seus pais? E ela diz, eu vim sim ajeitar seus travesseiros. Mas eu quero te dizer que... Aí começa a ficar muito triste. O que foi? O que aconteceu? Que quando eu cheguei lá em casa, eu ganhei um BMW vermelho, uma BMW. E eu fiquei tão feliz que eu saí com o carro. E eu não percebi, eu bati com o carro. Eu quero que você peça desculpa a meus pais, porque foi sem querer. Eu morri. Eu agora vou me embora. Eu vou passar por aquele portão, mas você vai ter que voltar, porque ainda não está na sua hora. E ele então, realmente, ele volta, ele não desencarna. E quando chega, no dia seguinte, que chega uma outra enfermeira, que era amiga daquela, diz, cadê a fulana? A moça começa a chorar. E diz, por que você está chorando? Porque ela foi para casa, e aí relata exatamente o que aconteceu. Ela ganhou uma BMW vermelha e tal, bateu com o carro e desencarnou. E aí o Dr. Grayson, que é sempre muito crítico, ele diz, veja, muita gente diz que é transmissão de pensamento. Este rapaz tinha certeza que ela estava viva. Como que ela veio comentar? Como que ela veio dizer para ele? É porque nós
somos espíritos. É porque nós nos comunicamos com aqueles que nós nos amamos, que a vida continua. Nós temos que ter muita fé, muita certeza, muita esperança, porque os nossos amores, os nossos sentimentos são para sempre, são eternos. E o que nós precisamos fazer? Estarmos na altura daqueles que se foram e que são melhores do que nós, para que nós possamos estar com eles quando nós também sairmos daqui. E também tentar de toda forma ajudar a todos que estão à nossa volta, para que também continuemos, com os nossos amores. Porque, embora saibamos que sempre há possibilidade, sim, do contato, André Luiz conseguia falar com o pai, numa situação pior, mas também recebeu visita da mãe. Nós lembramos de um livro, Além da Morte, da Dona Otília. A Dona Otília, ela tem um AVC, ela era coordenadora lá da Mansão do Caminho, desencarna, fica muito preocupada com as meninas, com as crianças, com isso, com aquilo, não percebe, é enterrada e fica se sentindo mal, e diz, meu Deus, será que eu morri? E na hora que ela diz, meu Deus, me ajuda, que venham os bons espíritos me ajudar, imediatamente ela sobe, ela sai, e tempos depois encontra a mãe. E aí ela pergunta para a mãe, puxa mãe, imagina, eu me imaginando falando, puxa mãe, você não veio na hora que eu fui embora, hein? Aí o que a mãe diz? Eu vim, você que não estava em condição de me ver. Então que a gente possa sempre ter isso na mente, levar a vida com mais leveza, com mais alegria, praticando o bem. E quando a gente fala em fé e esperança, a gente não pode esquecer do a perna desse triângulo, que é caridade. Fé, esperança e caridade, que é a única forma que a gente tem de se elevar, de chegar bem, de fazer valer a vida, porque a vida é bela quando a gente tem amor, quando a gente doa amor, como nesta casa, uma casa de amor, que o amor resplandece nos dois planos da vida. E é por isso que a gente agradece o convite, agradece de aqui estar, agradecendo a vocês. Muita paz a todos, muito obrigada. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.